Vamos estudar sobre a estrutura geológica, que trata-se de como o planeta Terra é por dentro, como ele é estruturado em sua parte interna até a parte externa. Quem define ou quem estuda essa parte da geografia é a geologia, que trata-se exatamente do estudo da Terra, né? Geologia, geo é terra, geologia é o estudo. Então, os geólogos é que fazem esses estudos, utilizam equipamentos que captam as ondas sísmicas dos terremotos para identificar como é a estrutura da Terra, desde o seu núcleo até a parte externa da superfície terrestre. A estrutura interna da Terra é formada basicamente por essas camadas aqui. O núcleo interno, aqui nós estamos vendo um recorte transversal da Terra, mas sem escala. Nós temos aqui o núcleo interno, na verdade ele é bem menor, composto principalmente por ferro e níquel, é a parte mais interna da Terra. E ele tem densidade sólida, o estado dele é sólido, apesar da temperatura ser elevada, a gente vai explicar isso. Depois vem o núcleo externo, que está em estado líquido e tem uma importância muito grande para a proteção da vida na Terra, que é exatamente o movimento que o núcleo externo faz sobre o núcleo interno provoca a formação da camada magnética do planeta. E com isso protege a Terra dos raios, na verdade dos ventos solares, dos ventos de radiação solar que penetram um pouco, atrapalham as comunicações, mas essa radiação não atinge diretamente a Terra. Então, uma importância muito grande aqui, esse movimento do núcleo externo sobre o núcleo interno. Aí depois vem o manto interno e o manto externo, que é formado por um material pastoso que chamamos de magma, aquele que sai do vulcão, mas quando sai do vulcão nós damos o nome de lava. E a crosta terrestre, que é a casquinha, a parte mais fina do planeta, que é a parte sólida externa da Terra. Também ele tem uma variável, a crosta oceânica é mais fina e a crosta continental é bem mais espessa, em torno aí de 20 km. Aí a gente vai se perguntar como é que se sabe que existem essas camadas da estrutura da Terra se ninguém nunca pôde escavar até chegar ao final. Então, como eu falei, existem os equipamentos que captam as ondas sísmicas durante terremotos e com isso essa captação das ondas que ocorre na crosta terrestre, mas ela viaja por todas as camadas da Terra e pela propagação, analisando a propagação dessas ondas sísmicas, é possível identificar a consistência das camadas e também a sua densidade. Então, por isso foi definido essas camadas aqui através da análise das ondas sísmicas do planeta. Dissecando mais um pouco a estrutura interna da Terra como uma fruta, né, a gente obtém aqui o núcleo interno, essa esfera metálica formada por níquel e ferro em uma densidade tão elevada que torna o núcleo interno sólido. Então, ali é um sólido a elevadas temperaturas, comprimido por todo o peso que a Terra possui. Então, aqui é uma densidade muito grande, uma pressão muito intensa. Aí o núcleo externo, a gente vê essa outra parte aqui, que é líquido, formado pelo mesmo material do núcleo interno e que tem a importância de estar em movimento, está circulando aqui sobre o núcleo interno e com isso forma a camada eletromagnética da Terra. Aí depois nós temos o manto, que é dividido entre o manto externo e o manto interno e o manto externo, que é bem mais fino aqui, que é essa parte mais fina que pelas pressões forçam a saída pelas fendas e formam os vulcões.
e a crosta terrestre, que é essa camada bem mais fina, ou seja, a casquinha do planeta Terra. Aqui a gente observa um vídeo mostrando como, mais uma vez, o dissecamento do planeta, mostrando as camadas. A gente vê a esfera terrestre, depois ocorre o corte e a gente observa as 5 camadas da Terra: o núcleo interno, o núcleo externo, o manto interno e o manto externo. Dessa vez agora está mais ou menos dentro da escala, mais precisa assim a escala. O manto é a parte mais longa e o manto externo mais fina e a crosta bem mais fina ainda. As camadas da estrutura da Terra, cada uma tem a sua densidade, tem a sua espessura. A crosta terrestre, por exemplo, ela na parte mais larga dela, ela está a 40 km. Nas partes mais finas, na crosta oceânica, pode chegar a 15, 20 km. Então depende muito do local. Então onde for mais elevado a parte no continente, vai ser também mais profunda por conta do equilíbrio. Então a crosta terrestre tem aí densidades diferentes de acordo com o local na superfície terrestre, chegando até a 40 km de espessura, formada por uma estrutura rochosa sólida. O manto, que tem duas partes, o manto interno e o manto externo, que somados chega a 3.000 km de espessura, formada por uma estrutura pastosa chamada de magma. E as temperaturas vão até 3.000 graus Celsius, então uma temperatura muito elevada, uma temperatura suficiente para derreter a rocha, que é formada por silício, basicamente silício e magnésio, e outros minerais. E o núcleo, que também tem 3.000 km de espessura, somando o núcleo externo e o núcleo interno, até o centro da Terra, formado basicamente por ferro e níquel, dois metais pesados, que devido à pressão intensa, o núcleo interno está em estado sólido por conta da pressão e o núcleo externo, núcleo interno sólido e o núcleo externo em estado líquido, e as temperaturas são em torno de 6.000 graus, então temperatura muito elevada do núcleo da Terra. Aqui a gente observa mais uma vez o corte, o núcleo interno em estado sólido, o núcleo interno em estado sólido, o núcleo externo em estado líquido, em movimento de rotação sobre o núcleo interno, e o manto interno e externo, e também a litosfera, ou crosta terrestre. Então essa daqui é uma perspectiva de outro autor, inclusive divide o manto em manto interno e externo, e a astenosfera, que é a parte que tem contato com a crosta. O tempo, desde a formação da Terra até os dias atuais, é dividido em uma escala. Essa escala geológica é formada por éons, eras, períodos e épocas. E dessa forma é definido o tempo geológico, através dessa escala de tempo aqui, que é de acordo, não obedece um intervalo de tempo homogêneo, e sim os acontecimentos. Então, a partir dessa escala, nós temos os éons Adeano, Arqueano ou Arcaico, Proterozoico e o Fanerozoico. Aí nós temos as eras Eoarquiana, Paleoarquiana, Mesoarquiana e Neoarquiana. Então, no período arqueano, no éon arqueano, tem essas eras aqui. No período proterozoico, temos o Paleoproterozoico, Mesoproterozoico e o Neoproterozoico. São as eras do período proterozoico, que, digamos assim, é a era em que houve o surgimento das primeiras formas de vida. Formas de vidas
primitivas ou protovidas. A palavra zoico significa vida. E no Eufá-Nerozoico nós temos as eras Paleozoica, a era Mesozoica e a era Cenozoica. Isso daqui significa vida, que é zoico, antiga, paleo antigo, então a vida antiga, a vida média, a média vida, e a vida jovem, cenozoica. Então, tudo isso definido de acordo com o tipo de formas de vida que surgiram durante as eras e durante os períodos, como o Cambriano, Ordovíciano, Siluriano, Devoniciano, Carbonífero, que foi a era, o período em que formaram-se o carvão e o petróleo, o Permiano. E no Mesozoico nós temos o período Triássico, Jurássico e Cretáceo, a era dos grandes répteis que andaram pela Terra, os dinossauros, principalmente aqui no Jurássico. E o Cretáceo foi quando houve a extinção. E a partir daí, aí os mamíferos assumiram o controle da vida na era Cenozoica, dividida entre os períodos Paleógeno, Neógeno e Quaternário. O Paleógeno e o Neógeno antigamente era chamado de terciário, então era terciário e quaternário. E as épocas do período Cenozoico, o Paleoceno, o Eoceno, Oligoceno no Paleógeno, o Plioceno, Mioceno no Neógeno e o Holoceno e Pleistoceno no Quaternário. Então nós estamos atualmente vivendo na época do Holoceno. E aqui nós temos o intervalo entre uma época, um período, uma era e outra, em milhões de anos. Então a vida ao planeta Terra estima-se que tem aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos, até os dias de hoje. E aqui nós temos um quadro mostrando algumas formas de vida, por exemplo. No Adeano, não existe nenhum registro geológico da Terra, o período em que a Terra estava se formando ainda, totalmente virgem, com uma bola de fogo formada por magma incandescente. No período arcaico ou arqueano, ou na era arcaica ou arqueana, apareceram os primeiros microfósseis, ou seja, de vida microscópica. Aí temos o Proterozoico, primeiros fósseis com uma massa maior, e a partir daí os insetos, as algas, né? Os pepinos do mar, depois vieram os peixes, os répteis, depois anfíbios, os peixes saíram das águas, depois no Triássico, Jurássico e Cretácico, Cretáceo ou Cretácico, as primeiras formas de répteis gigantes, os dinossauros. Primeiros dinossauros, os dinossauros das amonites, que são esse tipo de animais aqui, com revestimento externo. E o Cretáceo foi a época, o período em que mais os dinossauros tomaram conta, mas também foi o período da sua extinção. Aí depois vem o Paleógeno e o Neógeno. Nessas épocas aqui, os primeiros mamíferos, as baleias primitivas, os animais domésticos, mamíferos de menor porte. Depois as civilizações começaram a aparecer aqui no Holocênico. A deriva continental é o conceito ou a teoria de que os continentes da Terra eram juntos. Então não havia divisão entre os continentes. O que existia era um continente só, chamado de Pangeia, e que depois se dividiu em 2 continentes, a Laurásia e a Gondwana, e em 2 grandes mares, um mar único, o mar de Tétis.
Aqui a gente observa uma animação com o movimento dos continentes, caracterizando a deriva continental. E aqui a gente observa a idade. Então, de 250 milhões de anos atrás, os continentes passaram a se separar e se agruparem, até hoje estão nesse mesmo movimento. E essa deriva continental dá outro conceito, outra teoria, que é a teoria da tectônica de placas, que a crosta terrestre é dividida em placas tectônicas. Essas placas tectônicas estão ainda em movimento. A nossa do Brasil aqui é a placa sul-americana, estamos em contato com a placa africana e a placa de Nazca. Então, essas placas tectônicas aqui têm indício da existência delas por conta de cadeias de montanhas aqui no oceano, a cadeia mesoceânica, e a cadeia de montanhas aqui também da Cordilheira dos Andes, comprovando que a placa de Nazca está em choque com a placa sul-americana e por isso houve o surgimento da cadeia da Cordilheira dos Andes. Além disso, os formatos dos continentes em que a costa leste da América do Sul se encaixa aqui na costa oeste da África. Isso indica que houve aí a separação e o movimento das placas tectônicas africana e sul-americanas estão se afastando. Aqui a gente mostra o movimento dessas placas, onde a seta aponta para onde as placas estão se movendo. A placa de Nazca se choca com a placa sul-americana e a placa sul-americana em direção à placa de Nazca. A placa africana e a placa sul-americana estão se afastando uma da outra. E outro indício também, aqui na formação da Cordilheira do Himalaia, com o choque dessa placa indo-australiana na placa eurasiática. Então formou aqui a elevação da Cordilheira do Himalaia.